Graça e paz. 2005, um casal que era aqui da igreja e foi para o Paraguai, eles prosperaram e tinha uma porção de gente nas propriedades deles e eles quiseram evangelizar aquele pessoal. Eles levaram 5 pastores brasiguaios e depois de um ano, um deles foi assassinado. 3 meses depois, a filha dele se suicidou, desse senhor, desse pastor. E os 4 entraram em depressão. Muita pressão. Foi uma época meio perturbadora lá no Paraguai. Aquele presidente Ludo Coelho, Ludo Coelho é do Brasil. Lugo era um padre, bispo, comunista, perseguiu muito. E esse empresário me liga. Glênio, você poderia vir aqui no Paraguai dar um curso de capacitação para esses 4 pastores aqui? Temos mais 2 aqui do Paraguai. Eu digo, você está doido, meu filho? Você perdeu o juízo? Quem foi que disse que homem capacita homem? Na obra de Deus é Deus que capacita. Mas eu posso ir aí para a gente perguntar, para onde é que vocês estão olhando? Qual é o foco? Aí nós ficamos lá uns 4, 5 dias, sentando com esses 6 pastores e abrindo a palavra e provocando. Qual é o seu foco de mensagem? Você está querendo salvar as pessoas? Idiotas. Você não sabe que tem um Deus poderoso que pode salvar? Por que você quer salvar? E aí você se frustra. E eu fui provocando com dureza. Porque quando você está num estado de letargia, não adianta falar com suavidade. Tem que provocar. No outro ano, você volta aqui? Volto. Tínhamos 250. Sentamos com aqueles 250. Vocês vão me desculpar, minha voz está ruim, que eu peguei uma infecção de ácaro. Eu tinha, numa biblioteca dos 4.500 livros, mudei para uma casa que não cabe, então estou descartando 3.000 livros e ficando só com 1.500 para escolher esses livros, a gente acaba ficando rouco. Eu fui a Telêmaco Borba essa semana com o Hildo lá, tem irmãos aqui de Telêmaco, e eu não sei como é que eu tive força, porque estava ruinzinho, mas hoje que eu acho que vai ser assim também esses dias, mas a gente vai tocando. Mas aí nós ficamos
no outro ano, voltando lá, aí a Bolívia ouviu essa história e nós fomos para a Bolívia. Depois o Chile ouviu da história, fomos para o Chile. E esse casal, ele financia todo o processo, desde a publicação dos livros, a tradução, passa tudo gratuito, não se negocia com nada, não se ganha dinheiro, se ganha vidas, se trabalha com vidas. E o projeto que o Ulisses e a Sandra puseram no coração é evangelizar pastores. Parece um tanto esquisito evangelizar pastores. Eu fui pastor sem ser novo nascido. Eu fui criado dentro da igreja e virei batista. Mas não nasci de novo. Só nasci de novo já pastor aqui em Londrina. E, além disso, tem muitos que nasceram de novo, mas estão pregando a religião. E religião não salva, religião condiciona as pessoas. A única coisa que salva é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, esse congresso lá fora foi crescendo, e aqui não funcionava, aqui o negócio não ia, até que começamos a fazer com um pouquinho de gente, e a dedicação dele é tremenda, sabe por quê? Ele disse, se você der um remédio num copo, só a pessoa que tomar o remédio ali naquele copo vai ser beneficiado. Mas se você puser o remédio na caixa d'água, todo mundo que beber daquela caixa d'água vai ser beneficiado. Então, ele dizia sempre assim, se você atingir um pastor, a igreja vai ser beneficiada. E um pastor que crê no Evangelho, prega o Evangelho. E se ele prega o Evangelho, tem gente mais para ser beneficiada. Então, esse é o projeto dele. Ele disse, eu quero investir nessa obra de pregação para pastores, porque os resultados são outros. Lá no Chile é o melhor modelo. Eles têm 10 pastores que trabalham como pivô. Então, o congresso que nós tivemos agora em maio, eles pegam o livro e distribuem o livro entre os pastores de todas as denominações. Não se faz lá no Chile grandes congressos, até 100, 120. Na Argentina nós já fizemos com 500, e na Bolívia nós já fizemos com 600. Mas é muito desgastante, muito difícil para congregar tudo. No Chile eles fazem um trabalho muito bem feito. Cada pastor cuida de 10, então mais ou menos 100. Esse último nós tivemos pastores novos. Porque no Chile nós já fizemos lá do Atacama, como é que chama? Lá de cima até lá embaixo. O Covid me fez um benefício, ele me tirou a memória de muita coisa, de coisa ruim e de coisa boa, de modo que eu esqueço às vezes as coisas. E eu preciso escrever para poder. Aí o Chico está querendo me fazer um curso de... Como é que chama o negócio? Ginástica para o cérebro. Então, vou ver se ele pega no tranco. Mas eu estou contando isso para dizer o seguinte,
Hoje nós estamos numa igreja que está fazendo de tudo, menos o tudo. Ela está se envolvendo com tanta coisa, mas não está testemunhando do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Nós fazemos entretenimento, nós fazemos obra social, que deve fazer, mas está faltando a pregação do Evangelho. E esse livro, que é a salvação de A a Z, é uma tentativa de compilar muita coisa, desde a eternidade passada até a eternidade futura, onde Deus, na sua infinita graça e soberania, projetou uma salvação que é irretocável. Não dá para... Então nós temos uma preocupação de entender a ordo salutis, que é o termo teológico de forma latina, a ordem da salvação. Que a salvação não começa quando nós cremos. Nós cremos porque lá na eternidade Deus começou uma obra em busca do seu povo. Então não é um negócio para remediar, não é uma coisa para um acidente de percurso que aconteceu e que Deus resolveu fazer um ajeitamento. Então essa ordo salutis, eu procurei aqui. Hoje a gente tem muita facilidade de encontrar o material, porque o ChatGPT e a Luzia, eles selecionam tudo que você quer. Você só precisa ter cuidado para não misturar as coisas. Mas a inteligência artificial, ela junta tudo num pacote. Dá uma base para você pesquisar. Se você quiser saber, hoje o presidente da igreja fez uma análise de todos os personagens bíblicos de Adão até Jesus Cristo. Em 5 minutos, o dia que eles nasceram, quando eles morreram, quantos filhos eles tiveram. É um negócio fantástico. Você saber que Noé teve com Abraão. Abraão viveu exatamente no tempo de Noé. Quando Noé morreu, Abraão tinha 56 anos. A gente fica lendo a Bíblia sem enxergar o tempo. E fica achando que, no tempo de Noé terminou o dilúvio. Abraão foi contemporâneo de Noé. 56 anos de idade ele tinha quando Noé morreu. Possivelmente, a gente não sabe, porque Noé ele ficou na região do Ararat, ali para acima da Turquia, como é que chama aquele país lá? Armênia, lá na Armênia, e o outro veio mais para cá. Mas possivelmente o Noé botou Abraão no colo. E nós ficamos sem saber entender como é que esse Deus trabalha e como é que ele faz as coisas. Então, como é que é a ordem da salvação? Nós temos aqui uma classificação da ordem calvinista, da ordem arminiana, da ordem católica, da ordem luterana e da ordem saluta anglicana. Eu não botei a metodista não, porque ela é um pouquinho parecida com a arminiana
mas os metodistas também têm um pouco de diferença. E isso aí, como é que Deus fez? O que é que ele fez? Por que é que ele fez o mundo? Qual o objetivo? Então, nós temos uma série de perguntas. Deus, com todo o poder, ele tinha condições de fazer o mundo num só dia? Tinha ou não tinha? Ele tem todo o poder. E por que ele fez em 6? O que impede Deus fazer as coisas? E Deus fez o homem para pecar? Por que o homem pecou? Não teria Deus condições de fazer um homem que não pecasse? Se ele tivesse condições, agora eu vou criar um pouquinho de problema. Se ele tivesse condições de criar um homem que não pecasse e não criou, eu não quero ficar perto dele. Se Deus pudesse criar um homem que não pecasse e não criou e deixou que o homem pecasse, esse Deus não merece crédito. Porque ele poderia ter feito um homem sem chegar aonde chegou, e não fez. Portanto, o pecado fazia parte da própria criação, ainda que não seja de origem divina. Mas nós vamos pegar inicialmente Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 13. Tiago 1, 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus... Você está vendo uma coisa? Diz Deus pode todas as coisas, mas aqui ele não pode. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário. O que é ao contrário? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, vontade, concupiscência, desejo incontrolado, quando esta cobiça o atrai e seduz. Onde estava a cobiça? Onde é que estava a cobiça, gente? Estava no homem. Porque a vontade estava no homem. Deus não podia criar um homem sem vontade, senão ele criaria um robô. Esse homem que tem vontade, ele pode não querer ser o que Deus quer que ele seja. Esse homem que tem um desejo, mas Deus não podia criar sem desejo.
Tem 3 palavras fortes, e nesse caso eu quero dizer, eu sou tricotomista: instinto, desejo e vontade. Sem isso, não existe animal nem racional. Instinto é físico, desejo é psíquico, vontade é espiritual. E esse homem, criado perfeito, a melhor tradução, criado reto, ele caiu em muitas concupiscências, porque estava dentro dele. O fruto foi proibido e havia outra fruta permitida. Porque você só tem liberdade quando você tem opção. Sem opção não existe liberdade. Eu costumo dizer, se eu vou numa farmácia e pergunto para a moça, me dá uma Farhans, quero uma pasta Farhans, não tem. Me dá uma Philips, não tem. Me dá uma Squibe, não tem. Me dá uma... Só tem Colgate, senhor. Só tem Colgate? Só tem Colgate. Eu não tenho opção. Eu tenho que ficar com essa. Eu pedi 3, ela não tinha e só tem Colgate. O que é que eu vou levar? Colgate. Mas Deus colocou uma árvore aqui, dizendo, esta é a árvore da vida. Mais 1 milhão de árvores do lado. Árvores boas para comer, agradáveis aos olhos. E uma outra árvore ali do lado, do conhecimento do bem e do mal. E diz, de todas as árvores comerás livremente. Pero da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Simples assim. Deu vontade, deu instinto, deu desejo, deu opções. Mas ninguém é tentado por Deus. Mas quando ele é tentado pela sua própria cobiça, seu próprio desejo. E essa o atrai. Quando esta o atrai. A atração da cobiça está dentro do próprio ser. Ela precisa ser estimulada. Mas ela está dentro do próprio ser. Ela atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deus criou o homem reto, criou o homem perfeito como homem, mas tinha uma coisa nele que ele poderia ser tentado, não por Deus. Lúcifer foi tentado por si mesmo. É chamada de tentação endógena. Não teve ninguém que tentasse ele.
ele se autotentou. Por isso não tem salvação. Agora, o homem foi tentado de fora, mas a tentação foi dele. E o pecado é dele, não é de Deus. Mas isso já estava previsto lá na eternidade passada. A gente fala eternidade passada porque nós não temos a mínima ideia de compreender o que é eternidade. Nós temos um tempo que está dentro da nossa cabeça, só espaço temporal, mas nós nem sabemos o que é tempo. E esse homem caiu. Mas antes dele cair, Deus já providenciou o remédio. Eu gosto muito de uma expressão do A.W. Pink, um pregador alemão. Ele disse: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Por que isto? Por que isto? Porque o homem ia morrer, ia pecar, ia morrer, ia se separar. Mas Deus já providenciou o remédio antes da doença. Você já viu um negócio desse, doutor? Vocês, farmacêuticos, fazem o remédio por causa da doença. Para fazer o remédio. Deus primeiro faz o remédio, depois bota a doença, deixa a doença aparecer. Ele não fez a doença. Então, a Ordo Salutis, ela tem este processo. E nós não vamos cobrir o livro todo, porque são 11 passos, são 11 capítulos aqui, e fica difícil a gente passar por todos eles. Mas tem dois misteriosos que são difíceis de serem explicados. Que falar deles, muitas vezes, as pessoas brigam, zangam, se debatem. Tem todo o que tem tido de paulada na história da igreja por causa desses dois steps, esses dois degraus. O primeiro chama-se predestinação. Aí, quando fala nesse assunto, a baiana dança, dá rodeio. Por quê? Porque existe um princípio de Tomás de Aquino, que ele disse no belo latim dele, nihil est intellectus quod non fueros primus in senso. Isso é para mostrar que eu sou snob latinista. Nada existe no intelecto que não tenha passado pelos nossos sentidos. Mas isso é mentira. Porque o transcendente divino está além de todas as coisas. Nós cantamos ainda há pouco, o pastor Érico ele citou o texto, e você que leu, foi quem leu, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quão inescrutáveis. Não dá para entender. E como é que vai dar para entender a predestinação? Não tem jeito, mas não tem que fugir. Porque a Bíblia diz assim. Vamos dar uma olhadinha naquela chamada corrente de ouro. Romanos capítulo 8, verso 28 diz o quê? Sabemos
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora preste atenção aqui. Eu gosto de uma versão siríaca. Você sabe que as traduções tiveram vários manuscritos, copistas copiavam, e uma versão que é da Síria, ela diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, o seu propósito. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem, porque é dele, é por meio dele e é para ele que são todas as coisas. A soberania de Deus é assunto que não dá para se explicar. E ele diz assim, ele diz aqui, Deus faz com que essas coisas todas cooperem para o bem daqueles que são chamados. Mas quem são os chamados? Os que de antemão conheceu. E quem são os que ele de antemão conheceu? Aqueles que ele também predestinou. E quem são aqueles que ele predestinou? Aqueles que ele também chamou. E quem são aqueles que ele também chamou? Aqueles que ele também justificou. E quem são os que ele também justificou? Ai, mas glorificado eu não estou. Mas o verbo já está no passado. Porque para Deus tudo já está concluído. Mas eu sou temporal. Eu estou aqui num tempo e eu nasci em 45, acho que vou viver até, se Jesus não voltar rápido, eu ainda tenho mais 40 anos. Porque eu faço 80 o ano que vem, e mais 120, mais 40, né? 40 anos. Se Jesus não voltar até lá, eu estou com essa expectativa. Pode não se cumprir, mas vamos aqui. Gente, eu já sou glorificado. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas as coisas já realizadas, diz o escritor aos Hebreus. Quando Cristo, que veio como o sumo sacerdote dos bens já realizados, já feitos, porque não há mais tempo diante de Deus. Então, você vê que aqui nós temos uma sequência. Ele chama, ele predestina, ele torna a chamar, ele justifica e ele glorifica, mas ele não santifica. Todas as outras coisas são monérgicas. É Deus fazendo sozinho. Mas ele saltou a santificação. Porque só pode ser santificado quem é feito santo. E só é feito santo quem Deus mata no Calvário e ressuscita no jardim da ressurreição. Então, queridos, essa ordem da salvação, começando com a predestinação, que eu não sei explicar, mas não sei negar. Ele já
de antemão preparou para que nós andássemos nesse caminho. Nós temos que entender que este Deus não vai perder nenhum, agora estou falando de Jesus, nenhum sequer daqueles que o Pai deu a ele. Quando eu descobri que eu sou presente do Pai para Jesus, eu ainda não entendi isto. Eu ainda não entendi, mas eu já descobri. E a minha oração agora é para que Ele me revele a profundidade disto. Mas lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Eu sei que tem muita gente que quer debater as coisas e faz arruaça. O que diz aí João 6,37? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quantos? Todo que o Pai me dá. Você já se percebeu um presente do Pai para Jesus? Você já percebeu que não foi você que aceitou Jesus? Essa conversa começou no século XIX com Charles Finney, um advogado parente do Alexandre de Moraes. Que tenta engodar as pessoas com as suas falácias. E criou uma cultura na história da igreja que você tem que apelar para o sujeito votar. Tem que apelar para o sujeito aceitar Jesus. E para você encher a igreja de gente sem nenhuma experiência de novo nascimento. Para dar trabalho a gente. Você ficar a vida toda tirando fralda de criança. Eu vou usar a expressão bem sórdida, de criança cagada. O que pastor está fazendo o tempo todo? É cuidando desse bando que não chega a uma experiência de descanso. E nós somos culpados disso. Ai de vós. Porque a gente quer fazer a igreja crescer para dar dinheiro, para dar sustento. E nós precisamos ser desmontados nesse sistema. Jesus disse, eu desci do céu para quê? Não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade de quem me enviou? E a vontade que ele enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quantos que o Pai deu para Jesus vão se perder? E como é que a gente vai achar esses que o Pai deu para Jesus? Hein? Diga. Pregando. Pregando o quê? Pregando psicologia? Pregando autoajuda? Pregando a loucura de Deus. Pregando a loucura de Deus. Qual é a loucura de Deus? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo
1 Coríntios capítulo 1. Vamos começar com 17, que é 1:17. 1:17. Por quê? Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo, depois, ele fez até uma... Eu até batizei uma meia dúzia de gente aí, da casa de Cloé, mas não foi para esse motivo que Deus me enviou. Ele me enviou para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, não na sofia, na filosofia, não na cabeça, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Porque certamente A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. o que é que a palavra da cruz é? Primeiro, ela é loucura. É loucura, ela é moria, ela é tolice, ela é bobagem para os que se perdem. Eu estava lendo um bispo anglicano dizendo: nós precisamos apagar da história da igreja esse tal de sangue de Cristo. Um Deus sanguinolento não pode ser crido no mundo moderno. E isso está enchendo a cabeça das pessoas. Então nós vamos ter todo um sistema que vai nos direcionar para um cristianismo, uma cristandade cheia de movimentos, mas sem a revelação da vida de Cristo. E ele faz aqui, pois está escrito, eu destruirei o quê? A sabedoria dos sábios e aniquilarei o quê? A inteligência dos instruídos. E ele ainda faz uma pergunta: cadê você, sábio? Onde está você, escritor? Onde está o inquiridor desse século? Que deu Alexandre? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, o que ele achou? Aprove o quê? Salvar os que creem por quê? Loucura da pregação. Loucura da pregação. Mas pregação de quê? Da ordo salutis, da ordem da salvação, de todos os oráculos de Deus, desde a eternidade, para buscar esse cara dentro da lata de lixo desse mundo. Agora, nós não vamos salvar ninguém. Quem vai salvar é o Espírito Santo. É Jesus e o Pai. Lá no Paraguai, eu cheguei uma vez lá e estavam os pastores todos cabeça baixa, assim, cabrunhados, dificuldade. Tínhamos uns 200 em Marianela. E eu disse, esse povo está esquisito. Aí eu dei uma provocada, disse, meus irmãos, eu estou desconfiado que vocês todos são adúlteros.
Um olhou para o outro assim. Eu digo, vocês estão adulterando. E segurei uns 5 minutos naquela história. E eles ficaram me olhando, uns olhavam para os outros, esse cara ficou louco. Eu digo, vocês estão dormindo com a mulher do outro. Aí a coisa foi piorando. Eu disse, vocês estão dormindo com a mulher do Senhor. Vocês dormem com a igreja. De noite preocupados, como se vocês fossem salvador da igreja. Vai dormir com sua mulher, adúlteros. A salvação não é processo seu nem meu. A salvação é um projeto de Deus que Ele, desde a eternidade, projetou e Ele mesmo vai fazer. Ele pode usar você e a mim. Mas não somos nós o Salvador. Então, o Wayne Jacobsen, pastor metodista, muito precioso, estava exausto, estava cansado. Quanto pastor aqui está cansado? Trabalha e fica cansado. O que você tem? Estou trabalhando para o Senhor. Mentira! Você está trabalhando para você, para o seu ministério. Aí o Jacobsen resolveu falar com Deus um dia. Disse, Deus, eu estou decepcionado com o Senhor. 25 anos como pastor nessa igreja, eu só estou limpando fralda, eu só estou fazendo isso, eu não tenho nem lazer cuidando da tua igreja. E aí ele foi vomitando e vomitando. Naquele dia ele disse, Deus resolveu conversar comigo. Ele disse, você está cansado de quê, Jacobsen? Eu estou cansado de fazer trabalho nessa igreja. Ele disse assim, na tua igreja? Ele disse, na minha não. Na minha quem faz sou eu. Eu é que faço a minha obra. Mas você está fazendo, é você com o seu ministério. Não é o meu. Eu não preciso de você. Eu posso usar você. Mas você não pode me usar. Ele diz, naquele dia Deus me botou abaixo do capacho. E ele disse, e o que eu faço agora? Sente-se. Mas eu não sei fazer outra coisa. Eu sei. Você é incompetente. Sente-se. E quando eu quiser, eu vou te usar. E pare de querer fazer a obra que é minha, porque sou eu que faço a obra. Isso é escachapante, isso é desconcertante. E se mexe com qualquer sistema de mente. Principalmente para nós que somos criados na cultura da meritocracia e que nós temos que dar relatórios. Resultado. Ele disse, tá bom, pode ficar certo que daqui para frente eu não vou fazer mais nada. No outro dia ele amanheceu, sentou numa cadeira, nem a Bíblia mais pegou, ficou sentado lá, daqui a pouco o telefone tocou. Prim! E ele disse, eu não parei mais. E não cansei mais. Porque não era eu que fazia. Era Deus que fazia. Em mim e através de mim.
E o livrinho dele, Deus Me Ama, é desconcertante. Porque é isto que a salvação de Deus projetada vai fazer. Uma operação em que Ele faz tudo. E nós fazemos tudo. A graça eficaz, segundo a tradução bem feita por Jonathan Edwards, graça eficaz é quando Deus faz tudo. E nós fazemos tudo que Deus determina para que nós façamos. Eu tenho visto a cara de pastores aqui tão pesadas, que estão pesados, carregando. Essa madrugada eu não dormi. Aliás, faz 3 dias que eu não durmo. Eu tomei uma injeção de corticoide. Eu acho que a bicha está fazendo efeito até agora. E essa noite eu não dormia e de madrugada eu levantei, fui orar um pouco. Eu disse, Deus, eu não quero mais ser pastor de intelecto, de doutrina. Eu quero viver contigo na tua dependência. Me usa como o Senhor quiser. E faz o que o Senhor quiser. Mas eu não quero ficar nesse expectativa de fazer a coisa funcionar. Porque é o Senhor que faz. Nós vamos bater aqui durante esses 4 dias em cima dessa salvação de um Deus que pode tudo e faz tudo o que Ele quer. E nós fazemos tudo que é da vontade dEle, para a glória dEle. Isso faz todo sentido. Aí nós vamos entrar no descanso e vamos também ter lazer. A minha esposa às vezes me critica, ou não é critica, mas chama a atenção. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. Outra olhando para um lado aqui. Parece que é um mal coletivo, né? Parece que sofremos todos do mesmo mal. Senhor, tem misericórdia de nós, nos desconstrua, nos torna mais leves, mais suaves, menos executivos, mais crianças, mais lúdicos, mais simples. Por favor, faz isso comigo. Para que o perfume do teu evangelho saia nos poros, no modo de ser. Eu fiz um apanhadinho da predestinação com a eleição bem curtinho, assim, nos 2 capítulos ali, depois você vai ler. E amanhã a gente vai mexer um pouquinho mais sobre o Deus que escolhe, o Deus que acha, que dá fé. Você e eu não temos nada para dar para Ele. A minha fé, sua fé, criatura. A fé que você tem foi dada por Deus. É dom de Deus, é graça de Deus. Senão daqui a pouco você fica orgulhoso. Eu orei e a coisa aconteceu. Não, meu filho, não foi assim não. Foi Deus que moveu a sua oração. Mas aí a gente não fica
Rapaz, eu vou só terminar para contar a historinha do John Hyde, que é um... John Hyde foi um pregador presbiteriano top dos tops. Foi para a Índia, foi enviado como missionário, formado pela Universidade de Yale. E todo capacitado, entrou no navio lá em Nova York. E ali chegou um velhinho perto dele, botou um envelope no bolso. Quando você chegar lá no navio, se tiver tempo, lê essa cartinha. Ele, obrigado. Essas pessoas top são muito soberbas. Acha que sabe. Chegou lá, deu tchau para todo mundo, entrou no camarote dele lá. Lembrou da cartinha do velhinho. Abriu o envelope. O velhinho dizia assim: eu sei que você foi um grande estudante, muito conhecimento. Você é uma pessoa muito hábil, mas você já foi revestido com o Espírito Santo para desempenhar a tarefa do reino de Deus? Jogou lá no chão com raiva. Tem gente que não tem o que fazer. Eu fui formado por um seminário, eu sou... Depois de um tempo, ele viu uma voz dizendo assim: você já foi preparado por mim para a obra do reino de Deus? Aí ele foi lá, pegou a cartinha amassada e leu. Naquele dia ele ajoelhou e não desajoelhou mais. Se tornou o homem que orava. Vocês depois podem ler a história dele, o homem que orava. E um dia ele voltou da Índia para visitar um amigo dele lá nos Estados Unidos. Estava lá, o amigo chegou para ele e disse assim: ô John, vai orar comigo, John. Eu estou uma lata vazia. Eu vou para o púlpito, mas eu só faço barulho. Eu sou uma lata vazia. Eu não tenho frutos. Aí o John disse: eu vou orar com você. Marcaram o dia. Ele foi lá na casa do pastor. Os dois se ajoelharam. E ele ficou esperando o John não falar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, silêncio dentro do quarto. 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, nada do John abrir a boca. Ele agoniado. Eu pedi o John para orar por mim e ele não fala nada, não está dizendo uma palavra. 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos. John abre a boca e diz: oh Daddy, my father. Oh papai, meu pai. Só isto. Só. Mas isso é tudo. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Diz aquele evangelista, o quarto se encheu de uma presença. Algo que transcendia. Eu fui quebrantado. Não usou nosso Deus e nosso Pai que habita nos mais altos céus. É oração de hipócrita.
Ele simplesmente, depois de 50 minutos, simplesmente disse: papai, meu pai. O que está faltando na igreja hoje? Nós temos uma mecânica excelente. Nós temos muita coisa, nós temos material excelente. O que está faltando? Parece que é isso. Essa intimidade. O Senhor faz isso com a gente. Desbarranca essa murada que a gente tem e vem operar em nós. Pai, desmonta a minha vida, os meus conceitos e revela a pessoa do teu filho. Nós precisamos desse avivamento. Aquilo que foi feito na cruz. A nossa inclusão não seja intelectual, mas real. E a vida de Cristo da ressurreição faça sentido. Em nome dele. Amém.